Gazini, Gazini 20 de setembro de 2025. Atualizando os vídeos em atraso, as nonas jornadas internacionais de histórias em quadrinhos, anualmente desde alguns poucos anos. No começo elas eram bienais, bianuais, e agora são anuais. Realizadas na Escola de Comunicações e Artes da USP, em São Paulo, capital, entre 19 e 22 de agosto de 2025. Trouxeram, como sempre, muitos pesquisadores que trazem interdisciplinarmente os quadrinhos, pesquisas de TCCs, dissertações e teses e outras individualmente, em dupla, em grupos, né? Tivemos também algumas apresentações importantes na área dos fanzines, eu vou citá-las, e os convidados, né? Então, os convidados anualmente, há alguns convidados do exterior, né? Do estrangeiro, como outros do próprio país, do Brasil. Então, aqui nós temos a programação. Eu vou abrir aqui o PDF que já está aqui. Nós temos, isso aqui é a programação. Então a programação foi nesse período de agosto, né? Ela teve uma estrutura de terça, quarta, quinta e sexta com apresentações de artigos, né? Aliás, de resumos, né? Esses resumos, aliás, só para vocês entenderem, esses resumos depois, os autores cujos resumos são aprovados e apresentam esses resumos no evento. Depois eles podem ser transformados em artigos e posteriormente publicados na revista Nona Arte. Depois eu abro a revista para vocês verem também, que é uma revista acadêmica de fluxo contínuo, mas a cada ano das jornadas também recebe os artigos lá apresentados, né? Nós tivemos nas conferências como convidados o Benoit Peters, um pesquisador e autor roteirista de quadrinhos, né? Muito famoso na França. Ele tem a série de quadrinhos com relação às cidades obscuras, junto com um desenhista. O Benoit Peters é o roteirista e daqui a pouco eu me lembro do nome do desenhista para passar para vocês. Ele esteve também porque lançou um livro, né? Esse livro foi até distribuído na USP. Aliás, mais um detalhe aqui. Esse evento acadêmico da USP de quadrinhos, ele tem uma peculiaridade. Como todos, eles são pagos para quem quer apresentar trabalho e também ser ouvinte. Os ouvintes pagam um valor menor, né? Exceto membros da comissão científica de avaliação, a qual faço parte também, que aí nós não pagamos a inscrição, mas trabalhamos avaliando uma média de mais ou menos 10 resumos para aprovação, né, ou não, do evento. Mas esse é um dos poucos eventos do Brasil, ou talvez do mundo, não sei, em que você paga, assiste, recebe certificado e também recebe uma sacola com livros. E um dos livros distribuídos é do Benoit Peters. Embora tenha a versão digital online, a gente recebe ele fisicamente, o livro físico. Então, é um congresso que valida, de certa forma, até ressarce o pagamento da inscrição, porque você acaba recebendo uma sacola com 3, 4 livros. Então, aqui nós temos, vou aumentar um pouquinho aqui, nós temos o Benoit Peters, né? Sim, o desenhista é o Schuiten, né? Ou Schuiten, não sei bem como fala, mas os dois fazem a série de álbuns Cidades Obscuras, que é muito famosa no mundo todo, tem um pouco de realismo fantástico, é uma das séries mais importantes de quadrinhos do mundo. O próprio Edgar Franco tem um livro sobre arquitetura e quadrinhos, lançado pela Marca de Fantasia gratuitamente, que fala também sobre essas obras, né? Então, voltando aqui, temos também a convidada Kelly César, professora da Universidade Federal do Paraná,
em Maringá, ela veio falar também sobre quadrinhos para surdos. Ela e alunos, uma equipe que trouxe bastante empolgação e trabalho para esse evento, né? Tem até, fiquei sabendo até dos quadrinhos gratuitamente distribuídos em PDF, né? Que abordam, que são feitos para surdos. Então, foi uma fala bem interessante. E o Juan Acevedo, que é um autor e pesquisador peruano, que também tem um livro, só que esse livro não foi lançado no Brasil, já é um livro mais antigo, mas ele veio aqui abordar questões pertinentes aos quadrinhos, a linguagem dos quadrinhos, as oficinas, aos cursos que ele dá, incluindo até fanzines, então foi muito interessante a apresentação dele também, né? Então aqui nós temos as apresentações, que foram no dia 19, 20 e 21, lançamento de livros também, e esse lançamento foi muito empolgante, né? Sempre tem muita gente lançando livros, eu mesmo fiz parte de um livro sobre história e linguagens de quadrinhos, que foi lançado, ele aborda história, cinema e quadrinhos, foi lançado recentemente também, fruto de um evento do ano passado pela UENG, capitaneado pelo Giovano, que é um pesquisador de lá, e também, eu vou lembrar depois o outro nome, mas enfim, mas o Giovano estava presente com alguns autores como eu. Então teve o lançamento de livros, a palestra foram do dia 19, dia 20, 21 e 22, né? Essas palestras aqui. E depois, aí eu vou diminuir um pouco aqui a porcentagem do foco, do Zoom, e depois as apresentações nas salas. Foram muitas salas temáticas, né? Eu estive à frente de uma ou duas, fazendo a mediação, aqui uma delas, né? E nesta sala em específico, por exemplo, apresentei um trabalho em coautoria, eu, o Ícaro e a Adriana, ambos, Adriana e Ícaro, não puderam aparecer, mas o trabalho foi realizado em conjunto. Então, são essas mesas aí do dia 19 ao dia 22, é isso? Deixa eu ver aqui, sim, é o dia 22. Então, uma programação bastante intensa. E o caderno de resumos, né? O caderno de resumos também, ele traz a publicação dos resumos todos, né? Então aqui só por curiosidade, né? Coloquei aqui, tem o resumo da apresentação que eu fiz, camisine entre os zines, as histórias em quadrinhos e a gravura, né? Então, na verdade, eu, Ícaro, Duane e Adriana. Temos também catalogação de fanzines e zines de quadrinhos e outros temas para uma possível classificação paratópico bibliotecária. Então nós estamos iniciando aqui, tentando iniciar um movimento de catalogação, sistematização e classificação de fanzines nas bibliotecas do Brasil. Esse movimento já anda há certo tempo, tá, pelo mundo afora, com reuniões virtuais, com bibliotecas discutindo isso, bibliotecários que trabalham com fanzines, né? E o Brasil ainda está engatinhando, embora haja um pesquisador pioneiro na pesquisa com relação a um TCC sobre catalogação, que é o Felipe, que está aqui como coautor. Para esse trabalho estivemos eu, né, Gazendraus, Ana Paula, Basaglia e a Isaura Ferreira. Os bibliotecários são Isaura Ferreira e o Felipe de Jesus, né? Tivemos também mais um sobre fanzine, então são esses dois trabalhos, e mais um terceiro da Ana Basaglia, que é fanzine de quadrinhos e design social, a produção de Tina Kurtz como existência cultural, trazendo em pauta o nome da fanzine da Tina Kurtz, os fanzines e o feminismo no fanzinato, né? Então, fora isso, muitos outros trabalhos muito importantes na área de quadrinhos. Eu até coloquei um aqui que eu fui citado, eu achei muito interessante, porque é um trabalho que traz, um resumo que traz quadrinhos com a área do direito, né? Senhor das Moscas, Ciência, Política e Teoria do Estado, do Rodrigo Otávio dos Santos, né? Ele faz aqui e discorre acerca de uma adaptação feita por um autor para uma obra clássica intitulada Senhor das Moscas, que é uma adaptação em quadrinhos, né? E que está sendo e que pode ser utilizada em todos os cursos de direito do Brasil, né?
E aí ele aborda vários autores, né? E por uma feliz não só coincidência, porque eu pesquiso também interdisciplinarmente os quadrinhos, né? Ele também me citou aqui, referenciou junto com outros autores, abordando o livro que foi editado pelo Elídio dos Santos Neto e sua esposa na época, História em Quadrinhos e Educação. Então, achei bem interessante isso. Fora outros, né, itens aqui. Se vocês quiserem consultar, né, deixa eu ver aqui de novo, é muita aba aberta, né? Se vocês quiserem consultar esses itens, eles estão aqui no site das nonas jornadas Histórias em Quadrinhos, né? A revista Nona Arte, o Instagram das jornadas, e aí vocês vão entender. Aqui, por exemplo, tem fotos, né, não só do evento, mas das nonas jornadas. Aqui eles anunciam as 10ª, que ocorrerão de 18 a 21 de agosto de 2026, né? Que temos o Nobu Shinen, que é um dos pesquisadores, co-organizadores das jornadas, um dos principais, né? E o professor Juan Acevedo, o peruano convidado, né? Tivemos também a presença, todo ano temos da Livraria Comics, né? Uma parte dela ali. Né? Então, tem fotos aqui, por exemplo, o Edgar Franco, né? O Ciberpagé. Tem várias fotos aqui do evento, né? Como vocês podem ver, das palestras, né? Aqui a mesa com os principais co-organizadores, né? O Selby, o professor Valdomiro Vergueiro, Roberto Elísio, Paulo Ramos, o Nobu Shinen, aqui é a professora Kelly e o professor Juan Acevedo. Mas temos também os livros, eu quero mostrar para vocês, são vários, não desse ano é este último aqui, Guerras Culturais, né? Porque são os livros que sempre foram publicados e entregues nas jornadas. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, Jornadas Internacionais, a revista da Nona Arte, que eu estava falando, é essa aqui. Consegui, deixa eu ver se eu acesso ela mais um separador aqui, que ela não estava abrindo. Aí continua meio emperrada, parece. Mas pelo menos essa página eu vou manter aberta, que eu já estava com ela aberta, que é o artigo, a partir do resumo que eu co-apresentei com a Ana Basaglia o ano passado, né? Então, a gente depois fez o artigo completo e ele foi submetido e aprovado para publicação na revista Nona Arte. Ela está com algum empecilho hoje, mas está aí. Vocês sabem que essa revista que recebe os artigos e os resumos, né? E agora eu quero mostrar para vocês, pré-finalizando. Então, essa é a sacola que ganhamos neste ano com este material aqui. É o material que recebemos. O livro do Benoit Peters, que é esse aqui, foi entregue para nós. O livro que o Selby Pegoraro lançou a partir do pós-doutorado dele, muito interessante também, Guerras Culturais na mídia. O livro do qual eu faço parte como um coautor, Histórias em Linguagens, Pesquisas em Quadrinhos e Cinema. O quadrinho Os Gêmeos, história de Tomás, contada por Cordeiro de Sá, e a história de Gabriel, contada por Cordeiro de Sá. São dois gêmeos que foram se conhecer na fase adulta e é um caso verídico que aconteceu e foi apresentado jornalisticamente ao Brasil, e o Polo de Psicologia da USP trabalhou com autores para fazer essa obra em quadrinhos, que também está distribuída. Tanto esta como o livro do Benoit, ambos estão também na internet em PDF gratuitamente. E também temos, foram esses aqui, e eu levei, este é meu, este não foi doado lá, eu levei justamente para ter um autógrafo do autor Benoit Peters. Esta é a série das cidades obscuras, né, feitas por Benoit Peters e o Schuiten, ou Schuiten. Então, uma série muito interessante. Eu tenho 2 volumes, tenho esse aqui e um outro, mas eu levei esse. Aí acabei conseguindo, angariando um autógrafo do autor. Então, para vocês verem, então, essa sacola com estes livros aqui, que eu acabei de mostrar em quadrinhos, elas são dadas
para os congressistas todos, desde os que apresentam, como apenas os que assistem. Claro que feitas as devidas submissões, né? Não só submissões, né? Você fazendo o ingresso, né? Tem hora que a palavra simples vai embora. Você fazendo o pagamento para assistir. E aí você ganha o certificado também. Você pode até assistir sem pagar, vez ou outra, porque é uma universidade pública, mas você não vai ter esses livros, né? E também não vai ter o certificado de participação mesmo como ouvinte, né? Então, voltando aqui, mostrar para vocês o site da USP, né? Aliás, das 9ª jornadas. Então, o próximo será também em agosto, é isso? Numa data próxima dessa aqui, serão as 10ª jornadas, né? Deixa eu puxar aqui novamente para vocês verem, porque minha memória está cada vez pior, né? Então vamos lá. Aqui. Então, nós temos aqui o anúncio dela aqui. 10ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, de 18 a 21 de agosto do ano que vem, 2026, para quem quiser assistir. E também teremos os vídeos de quem apresentou, né? Assim que a gente envia os vídeos também para a USP, e eles vão fazer parte do YouTube das jornadas. Tem YouTube também. Deixa eu ver se eu encontro aqui para facilitar para todo mundo, né? Eu teria que entrar no YouTube e buscar jornadas internacionais de HQs YouTube. Vamos ver se já vai direto aqui. Ah, sim. Aqui, ó. Então, nós temos... Deixa eu tirar o som. Esse foi uma transmissão, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar direto na... Aqui. Teria que entrar no próprio YouTube das jornadas, né? Bom, enfim. Eu estou tentando aqui achar, mas depois eu consigo, acho que diretamente aqui. Enfim. Mas depois os vídeos vão para esse canal, né, da USP. Vou até dar o like aqui porque eu acabei não vendo. Então é um congresso, é o maior congresso do Brasil, eu vou arriscar, da América Latina, sobre histórias em quadrinhos, né? Congresso internacional. Então vale a pena conhecerem, participarem, e os que pesquisam quadrinhos, fanzines e afins também. Até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.